Semana está quase acabando, mas tem notícia suficiente para a gente repercutir ainda em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para amanhã um julgamento virtual para fazer uma análise do ofício na Câmara dos Deputados que aprovou a suspensão de uma ação penal na corte contra o deputado Alexandre Ramagem. Isso por participar de uma tentativa de golpe de Estado depois da eleição presidencial em 2022. Bora então para Brasília falar com a repórter Ruth Moraes, direto do Portal R7, que chega com os detalhes para a gente e vai falar se esse julgamento na corte ele dura até quando, qual é a previsão para isso e os próximos passos para a gente saber onde estamos e para onde vamos. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Algaste, e para todos que nos acompanham. Então, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, presidente da primeira turma da Suprema Corte, previu, marcou esse julgamento para acontecer a partir das 11 horas da manhã do dia 9 de maio até as 11 horas da manhã do dia 13 de maio, a próxima terça-feira. Ele atendeu nessa determinação um pedido do ministro relator deste caso, do golpe de Estado no Supremo, que é o ministro Alexandre de Moraes. O pedido de Moraes pedia que o plenário virtual, que é o que vai analisar esse recurso, essa decisão da Câmara dos Deputados, ele pedia que esse julgamento acontecesse num prazo de 24 horas. Mas o presidente da Corte entendeu por bem dar esse prazo de 4 dias. Para a gente entender, na modalidade virtual, os ministros eles publicam os seus votos. Então, não tem ali a discussão que a gente é acostumado a ver, discussão sobre mérito da ação que acontece no plenário físico. Mas, caso tenha aqui um pedido de vista, esse julgamento ele é suspenso por um período de 90 dias e depois é retomado. No entanto, se algum dos ministros membros da primeira turma pedir um destaque a esse julgamento, ele é diretamente levado ao plenário físico, onde todos os 11 ministros vão se debruçar aqui sobre o assunto. Eles vão decidir nessa ação sobre a aplicação do artigo 53 da Constituição, que permite que partidos peçam aqui que uma ação penal em andamento contra parlamentares no exercício do cargo seja suspenso. Isso porque o Partido Liberal acionou a Câmara dos Deputados pedindo a suspensão dessa ação penal, sob argumento de que o deputado Alexandre Ramagem é um dos réus aqui nessa ação. Mas o parecer do texto, como a gente trouxe aqui ontem, pode abrir precedentes para beneficiar outros réus e outros denunciados, a exemplo do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o parecer do relator aqui na Câmara, deputado Alfredo Gaspar, suspendeu a íntegra da ação penal, alegando que o artigo 53 fala da suspensão da ação e que a Procuradoria-Geral da República, quando fez a denúncia contra esse grupo, fez uma única denúncia, que, portanto, fica a íntegra da ação suspensa. Então, ela abre aqui esse precedente para que as defesas dos demais investigados e demais réus peçam aqui para que o Supremo também estenda essa prerrogativa aos demais, com base na decisão da Câmara dos Deputados. Outro ponto que pode gerar desentendimento entre o Supremo é a questão de quais crimes a Câmara poderia ter suspendido a ação. Isso porque o artigo fala de crimes cometidos após a diplomação desse parlamentar. E o ministro Cristiano Zanin já havia informado à Câmara que dos 5 crimes aos quais Ramagem e os outros réus são acusados, apenas 2 teriam sido cometidos após a diplomação, que é dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Mas a decisão da Câmara, ela engloba os 5 crimes, que inclui aqui organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes aqui que possuem penas maiores. Voltando ainda a falar sobre esse julgamento, além do julgamento que o ministro Zanin já pautou na primeira turma, alguns partidos aqui do Congresso Nacional planejam acionar o Supremo também pedindo a suspensão, a declaração da inconstitucionalidade dessa decisão da Câmara dos Deputados. Por exemplo, o PSOL e o PT devem acionar o Supremo pedindo que essa ação seja declarada inconstitucional. O PDT e a Rede, há pouco, já acionou a Suprema Corte também pedindo essa mesma ação, Algarte. Ruth, vamos falar de outro ponto que é super importante, envolvendo o INSS e as discussões que temos até aqui. Aposentados e pensionistas e que tiveram aqueles descontos irregulares dos benefícios, não solicitaram e perderam o dinheiro. Essa notificação em relação ao INSS, ela pode acontecer a partir da próxima semana, porque algumas pessoas tentavam identificar, fui vítima ou não fui. O governo já sabe como essas pessoas serão avisadas nesse momento?
Pois é, esse contato de aviso vai acontecer por meio do aplicativo Meu INSS, que é o canal de informações oficiais do governo federal. O presidente do Instituto, Gilberto Valler, afirmou mais cedo que a partir da próxima terça-feira, 13, vão ser notificados 9 milhões de beneficiários que foram prejudicados aqui com essa ação. Então, portanto, não haverá qualquer contato por meio de ligação ou de SMS. O presidente ainda ressaltou que não vai ter aqui outro meio de comunicação e que o Instituto só se comunica por meio deste aplicativo. Além disso, que a partir do dia 14, os aposentados e pensionistas também vão poder, por meio deste aplicativo, informar se esse desconto indevido aconteceu com eles ou não. Caso eles aleguem aqui que esse desconto aconteceu sem autorização deles, o Instituto vai acionar a associação responsável e o sistema aqui vai gerar uma cobrança para essa associação que vai ter 15 dias úteis para comprovar a autorização deste desconto. Se ela não conseguir, ela vai ter de reembolsar aqui essas vítimas e esse reembolso vai passar pelo INSS e ele que vai aqui transferir para a vítima. Mais cedo também, para a gente lembrar, a Advocacia Geral da União informou que pediu, entre outras coisas, o bloqueio judicial de mais de 2 bilhões de reais dessas empresas envolvidas nessas fraudes. E de acordo com a AGU, são 12 entidades aqui as principais envolvidas. E esse valor aqui de 12 bilhões, ele representa o mínimo que foi estimado até o momento pelo governo federal em prejuízos. Volto com você, Algarte. Ruth, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí, semana quase acabando, amanhã a gente volta a conversar um pouco mais e saber como fechamos, uma semana que passou rápido inclusive, mas com muita coisa para discutir em Brasília. Até mais, bom trabalho, boa apuração.